A comunidade, a gente cadastra aproximadamente 120, 130, 200 famílias. No ano passado a gente conseguiu reunir 430 cestas básicas no Natal do ano passado e doamos todas elas. E nesse ano a gente sabe que todo mundo tem muita dificuldade, todo mundo, nós, o nosso país, a nossa sociedade está atravessando uma dificuldade muito grande. Mas a solidariedade é quem faz com que a gente vá vencer as dificuldades e os desafios que vão se apresentar. Está dada a abertura da nossa campanha. Os alimentos não perecíveis devem ser colocados aqui em cima, atrás da nossa tribuna. Sábado a gente vai montar uma plataforma com os pallets e vocês daqui até o Natal podem ir acompanhando a evolução dessas doações. Toda a ação no bem, como diz a mensagem, toda a ação no bem é um ato de amor, é um gesto de amor. Emmanuel diz o seguinte para a gente: se te sentes forte, auxilia os mais fracos. Se te sentes sadio, auxilia, socorre o doente. Se encontras contigo algum valor, faz a doação do pão ao necessitado. É nessa direção que a gente reúne esforços e pede solidariamente a todos vocês, para que essa campanha nossa seja uma campanha bacana, que a gente possa ajudar o maior número possível de famílias que a gente conseguir. Tá bom? Então o recado está dado, vocês vão ver até dezembro, sempre a gente vai estar aqui lembrando, pedindo sempre em nome de Jesus, em nome do amor. Tá bom? Que sinal, obrigada. Então, continuando, gente, eu vou ler aqui uma passagem do Livro dos Espíritos, a questão 843, 844 e 845, que trata do livre-arbítrio. E a 843 diz assim: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Pergunta Kardec. E aí vem a resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E Kardec continua: o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento. Ele tem a liberdade de agir, desde que tenha a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nular. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. E a 845 ele pergunta: as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação, conforme for ele mais ou menos adiantado. Elas podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizam com essa disposição. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de querer é poder. É óbvio que cada questão dessa de Kardec dá um desdobramento e que sabe até uma palestra, né? E quero que a gente faça uma reflexão mais aprofundada. Mas aí a gente deixa um questionamento com essa questão do livre-arbítrio. A gente já entendeu que é a nossa liberdade de escolha, né? Que é a nossa liberdade de pensar, a nossa liberdade de sentir e de agir. Obviamente, tudo que a gente pensa se materializa em ações. E aí vem a pergunta: o que estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Né? O que é que estamos fazendo com essa liberdade de escolha que cada um de nós tem? Pois, como ele mesmo coloca, se assim não fosse, seríamos como máquinas. E, obviamente, essa inteligência suprema, da qual nós só temos a intuição, né, e sabemos que de alguma maneira ela existe, algo acima de nós, iria criar máquinas. Então, sabemos que não é assim que funciona, né? Então, a doutrina espírita, sendo uma escola do espírito, né, uma proposta de aprendizagem para que nos traga uma qualidade de vida melhor, vamos dizer assim, para que nos traga também a educação dos pensamentos. E se a gente estiver educando os nossos pensamentos, também vamos estar educando os nossos sentimentos.
sentimentos também educados, nós também vamos poder ter um controle, né, um direcionamento melhor, uma qualidade melhor nas nossas ações. Fica essa reflexão e fica esse questionamento íntimo para cada um do que estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio. Nós vamos pedir agora ao nosso irmão Fabiano para que ele faça a nossa prece de início. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Deus, Mestre Jesus, agradecemos por mais um encontro nesta casa bendita. Pedimos aos irmãos a intuição necessária, a calma e a serenidade para podermos assimilar as lições que serão trazidas e que possamos exercitá-las em nosso lar, em nosso trabalho e em todos os dias de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que Maria de Nazaré nos envolva no seu sobrinho. Ana Carolina vai falar sobre afeto nas instituições. Palavras. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para todos vocês. Essa casa, desse trabalho maravilhoso. É a primeira vez que eu estou aqui. Já ouvi falar muito desse centro, né? Dos trabalhos maravilhosos que são desempenhados por essa instituição, a favor da comunidade. Tive o prazer de ver pessoas queridas, né? De reencontrar pessoas queridas, amigas, né? E vamos tentar ver se a gente consegue trazer alguma coisa de nobre, de importante, a serviço de nós mesmos. Porque quem está falando é o primeiro necessitado daquilo que está falando. Já está falando uma projeção. Então, é uma coisa que nasce dessa necessidade de ouvir da gente mesmo. Então, não é um mérito, é uma necessidade. Uma necessidade que nós apreendemos de uma observação e de uma, vamos dizer assim, eu sou meio que turista nos centros espíritas, eu vou fazer palestras, não estou ligada atualmente a nenhuma casa específica, apesar de ter ficado mais de 11 anos no Le Mans, lá em Abreu e Lima, no Meimei, acho que mais de 10 anos. Então, minha ação, minha atuação como espírita é mais nessa área de Abreu e Lima, mas faço palestras e instituições, não só espíritas, mas igrejas, faculdades agora também. Então, é uma necessidade que nós temos de falar sobre esse assunto, o afeto nas instituições, através também de uma leitura de muitos autores que também falam sobre essa crise, que é uma crise que não é só uma crise da ordem econômica, mas é uma crise fundamentalmente de ordem afetiva, ética, emocional. Estamos vivendo uma época de modernidade, de pós-modernidade, como dizem os psicanalistas, de muita falta no campo das emoções. Então, trazemos essa reflexão. E, primeiramente, eu gostaria de fazer uma apreensão junto com vocês do conceito de afeto. Porque quando a gente fala em afeto, a gente lembra de carinho, né? A gente lembra de abraço, a gente lembra de amizade. Mas o afeto, ele tem um conceito muito mais abrangente. Não é só isso. Então, trouxe uma participação aí da psicologia como um conceito maior, que é o afeto, é uma função mental, uma função da psique, como a cognição, a inteligência, como a volição, a capacidade de planejar as coisas, o pensamento. O
O afeto faz parte da psique com uma função e interage com essas outras funções. É uma emoção ou sentimento em diferentes graus de complexidade. Amizade, amor, paixão, raiva, ódio, tudo isso é afeto. É o que nos afeta. É a qualidade daquilo que nós estamos sentindo. É o grau que nós damos àquilo que nós estamos aprendendo, que nós estamos sentindo naquele momento. Então, muitas das vezes nós sentimos uma dor física, mas não apreendemos com um afeto de sofrimento. Ou o sofrimento não gera agressividade. Então, são várias complexidades que esse sentimento pode atingir no ser humano. Então, com esse conceito mais abrangente, né? Não está passando. Agora, a gente resolveu trazer para a doutrina espírita e para as instituições uma versão espírita dessa palestra, porque essa palestra ela também ela anda por outras instituições que não são espíritas, ela anda por outros grupos de estudo que estudam sobre essa questão, que está sendo ventilado na nossa sociedade. Então, nessa versão espírita, né, nós buscamos Joana de Ângeles, que é uma autoridade aí, no afeto, né, nessa construção psicológica da doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é uma psicologia, mas é uma doutrina psicologista, porque ela vai lidar com a alma, com o espírito, que é a psique. Vai lidar com as funções do espírito. E dentro dessa realidade física, dessa realidade objetiva, e dentro de uma realidade subjetiva, que escapa aos padrões materiais, né, da matéria, dentro da matéria, dessa dimensão que nós vivemos. E a gente vai fazer uma avaliação da qualidade das relações, os sinais que são preocupantes para o desenvolvimento de uma relação saudável entre as pessoas, individualmente, e entre os grupos. E o que nós estamos vendo nessas nossas andanças aí pelas casas espíritas, tomando aí uma autoridade que não é uma autoridade, mas assim uma função de pesquisa, né, de observação, para poder trazer quais são as piores coisas ou as coisas que precisam ser melhoradas dentro das instituições espíritas. E também dizendo que essas situações elas não são apenas uma questão da doutrina espírita, são uma questão de uma complexidade muito maior. Não é só dentro da doutrina espírita, mas é dentro de todas as instituições. Nós vivemos uma crise institucional na modernidade. Uma crise em que as autoridades e a lei ela é questionada a todo momento. Onde nós estamos batendo de frente com uma personalidade social, coletiva, desafiadora. Então existe hoje em dia uma ética pessoal. Eu faço o que é certo segundo as minhas convicções, segundo o que eu acredito que é certo. Então a lei ela passa a ser relativizada e as pessoas passam a se comportar de uma forma interpretativa da lei. Então, se uma instituição ela estabelece uma norma, essa norma hoje em dia ela é muito questionada. Mesmo que seja uma norma simples, algo que não exija nenhum sacrifício, uma norma boba, uma coisa que seja simples de todo mundo fazer, mas logo se levantam os do contra para questionar a norma. E cada um interpreta a norma a seu critério. Isso é interessante, isso não estou fazendo uma crítica, mas uma avaliação para que a gente possa encontrar aí não o lugar do certo ou do errado, mas o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, que é o mais saudável.
e fazer aí uma equilibração entre essas forças opostas. Então nós vemos aí jovens, né, trazendo para nós grandes lições desse comportamento. Então os professores falam, por exemplo, de um filósofo tal que elaborou uma construção teórica, e este jovem, mal saído da adolescência, aí diz: mas eu não acredito nisso, mas eu não aceito, ou eu interpreto errado. Então, assim, eu interpreto de uma outra forma, a minha opinião é diferente. Então, é a era que nós estamos vivendo, a era das opiniões pessoais, e da opinião pessoal valendo mais do que qualquer autoridade. É difícil para um professor, hoje em dia, manter uma coerência dentro da sala de aula, manter uma disciplina para que possa exercer o seu trabalho. É difícil para os pais realizar uma tarefa de educação, né, nessa modernidade. É difícil para as instituições públicas exercerem as suas funções. E nós percebemos que as próprias instituições estão sofrendo também como indivíduo, né? Como o indivíduo está sofrendo em um regime microcósmico, as instituições estão vivendo esse panorama no macrocosmo, estão interpretando certo. Gente, rapidinho, desculpa a interrupção, Carol. O Palio Cinza KLP 9015 está impedindo a saída dos carros, bloqueando a saída aqui na rua. Por favor, possa mudar o local desse carro. O rapaz está aqui aguardando. Palio Cinza KLP 9015. Ok, vamos continuar. Então, é necessário a gente entender que esse é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, a crise dessas instituições. E nós percebemos essa crise de uma forma, ampliando para o campo da psicologia e da espiritualidade, uma crise afetiva. Nós estamos vivendo uma sociedade onde a predominância do pensamento racional, lógico-racional, uma economia baseada no consumo desenfreado. Nós vivemos uma conturbação ético-moral muito grande, um questionamento a respeito dessas formas de estabelecer nossas relações, tanto individuais como públicas, uma crise entre o público e o privado, quem dirá as redes sociais que nos trazem uma exemplificação dessa crise, onde você não sabe mais se a sua vida é sua ou se é dos outros. E a vida dos outros passa a ser sua também. Porque se você não recebe as suas curtidas diariamente, você se sente em crise existencial. É como se você não existisse mais. Esse apego à opinião alheia e essa necessidade de participar desse alheio de uma forma muito mais direta, e uma perda do contato com a própria subjetividade, com o próprio desenvolvimento pessoal. E isso também não é uma crise, a informática, as redes sociais, as novas formas de se travar conhecimentos e relacionamentos, de forma nenhuma. É também uma avaliação que nós fazemos junto com outros tantos pesquisadores que estão se debruçando diante dessas demandas sociais e estão vindo aos consultórios. Imagina você que uma pessoa de uma certa idade, que já deveria ter uma personalidade construída, um ego estruturado, vem ao consultório com um grande questionamento e uma grande angústia, porque houvera participado de um aniversário, onde foi tirada uma fotografia. Esta fotografia foi parar na rede social, da mesa dos convidados, e uma pessoa da mesa dos convidados estava olhando para a pessoa que estava vindo com essa demanda para o consultório,
de uma forma, ela disse que ela estava com a cara feia, né, na foto. E ela atribuía esse olhar para ela, porque na foto parecia que a pessoa estava olhando para ela. E uma crise profunda, choro, lágrimas, angústia. Cortou relações com essa pessoa, uma pessoa da família, da própria família, por um gesto que ela viu na foto, na rede social. Então, qual é a primeira pergunta que se faz? Você dialogou com esta pessoa para saber se era realmente isso? Se a sua impressão, porque me parece que você me vem aqui falando de uma impressão que você teve ao ver o rosto dessa pessoa numa fotografia postada. Mas você procurou essa pessoa para conversar e saber se era isso mesmo, se essa pessoa estava olhando para você, estava com raiva de você, ou ela estava chateada com alguma outra coisa, ou a foto foi tirada de surpresa e ela não estava preparada no momento, e deu a impressão que ela estava olhando para você de cara feia. Não, eu não tinha pensado nisso. Então nós vemos que a imagem tem um peso de verdade para ela, de verdade absoluta, inquestionável. E nós estamos desaprendendo, isso é um fenômeno social, desaprendendo a conversar, a dialogar, porque nós estamos confiantes nas imagens. As imagens passaram a refletir a realidade pura. E não estamos refletindo sobre aquela imagem. Ela foi tirada, ela foi apreendida num momento, né, mínimo, numa fração de segundos. Ela não pode, de maneira nenhuma, retratar uma realidade pura. E nem existe a realidade pura. Existe a interpretação da realidade que cada um faz segundo as suas noções de mundo e de homem. Aí, por aí vocês já devem estar preocupados. Realmente, esse assunto é bem complicado. Porque se eu interpreto o mundo segundo a minha cultura, aprendizado, segundo aquilo que eu recebi dos meus antepassados, dos meus pais, cada um de nós é um universo tão amplo e tão complexo, e as nossas relações, elas sofrem realmente uma intervenção muito grande. E é preciso que a gente pare para fazer uma reflexão a respeito. As relações humanas, elas são uma questão de arte. E é uma arte que ela não pode ser reproduzida de uma forma repetida. Cada um faz a sua. É uma tarefa artesanal. É uma tarefa que cada um vai se esforçar por adquirir. Não é algo dado, é algo construído. Então nós trazemos essa reflexão para nós refletirmos qual é o nosso nível de relacionamento nos grupos aos quais nós estamos inseridos. Qual é a nossa participação? Qual é o nosso intuito, objetivo? Qual é a nossa missão pessoal? Qual é o sentido de eu estar aqui, escutando essa palestra ou proferindo essa palestra? Qual é o sentido que nós temos de estarmos juntos nessa jornada? Então, nós passamos... Parou, foi? Mas aí eu tenho um plano B, um papelzinho. Desligou, Naldo. Desligasse. Naldo, tu desligou aqui o... Então já fica aqui preparado. Naldo, tá sem energia aqui. Então, nós estamos falando sobre essas relações. Tem um autor muito conhecido e muito divulgado hoje em dia, ele não é espírita, ele é um antropólogo, Zygmunt Bauman, que fala sobre as relações líquidas da modernidade, que é justamente isso que eu estou falando para vocês.
Essas relações que elas são tão breves, elas são tão sem profundidade, que parecem escapar das nossas mãos de uma forma muito líquida. Nada é para ficar. Então nós estamos vivendo relações que estão impregnadas de uma necessidade muito tênue. Os laços de amizade, os laços de afeição, eles não são tão fortes, né, muitas das vezes, porque eles estão mediados pela imagem, eles estão mediados por aplicativos, eles escapam a um mundo real, ele é virtualizado. Então, estamos vivendo uma sociedade virtualizada. A nossa maior realidade, pelo menos de uma boa parte da população, é uma realidade mediada pelo virtual. Então, nós, pelo Face, pelo Messenger, nós estamos transmitindo as nossas emoções pelos emojis. Quando queremos dizer que estamos felizes, colocamos uma carinha com um sorriso. Quando queremos dar um beijo, mandamos uma carinha com um coração, com um beijo, né? Essa mediação das nossas emoções passando pelo virtual. Estamos desaprendendo a conversar. E quando a gente conversa, parece um monólogo em grupo. Eu acho engraçado porque tem uma pessoa na minha família que a gente chega aí. Hoje eu tive um dia tão exaustivo, tão cansado. Aí a pessoa vai, eu também. Hoje eu fiz isso e aquilo outro. Mas eu estava falando de mim. Aí você diz, eu estou com dor de cabeça. E a pessoa vem, mas você não sabe o que é uma dor de cabeça. E começa a competição. Se você chega numa fila, num consultório, uma pessoa faz um relato, né? E com um certo orgulho da dor, né? Porque a dor, ela tem um poder. Quem sofre tem poder, né? Poder, muitas vezes, de dominar o outro. Então, a pessoa conta a sua problemática para o parceiro ali que está esperando no consultório médico. Aí o outro já vem com uma série de exames, olha isso aí, ó. Então começa a expor, né, as mazelas, né? E você pensa que estão trocando ideias, trocando informações, trocando impressões. É mesmo que como é que você se sente com essa dor? O que essa dor está dizendo para você? Como é que é a experiência dessa dor? Não. Elas estão falando cada uma delas mesmas, sem fazer a empatia com o outro. Então eu digo a minha dor, você diz a sua, você diz a sua, e eu não faço a empatia, eu não ligo com você, eu não me ligo para você, eu só repito aquilo que eu sinto. Eu não troco nada. Nos restaurantes, nós vemos as pessoas sentadas, uma ao lado da outra, uma de frente para a outra, e o rosto na telinha. Tanto é que Léo de Carnal, né, um historiador que agora faz muitas palestras pelo Brasil todo, fez uma entrevista com um arquiteto que ia fazer uma decoração para ele e marcou uma reunião num restaurante. Quando ele ia começar a falar, ela pediu licença, atendeu o telefone. Aí ele aguardou, achou que era uma falta de educação, mas aguardou. Aí ela desligou o telefone. Quando ele ia começar a expor para ela o que ele queria, a conversa que ele marcou, aí o telefone dela tocou novamente, aí ela atendeu. Aí ele aguardou, ficou meio chateado, mas esperou. Aí ela guardou o telefone e quando ele ia conversar com ela, aí o telefone tocou novamente. Aí ela atendeu, era ele. Eu estou achando que para você é melhor dessa forma, né? A gente conversa no telefone mesmo. Porque ele não podia correr o risco de perder tempo e o telefone dela ficar tocando e ele não conseguia expressar para ela o que ele queria, né? Qual era e fechar negócio com ela, porque ia estar sempre se interrompendo. Então, por telefone, ele tinha certeza que ela não ia receber nenhuma ligação, porque estaria com ele, né, na mesma mesa. Então, é essa realidade que nós estamos vivendo. E isso também chega ao centro espírita, à instituição espírita. Então, essa coisa do olho no olho, da empatia, que é uma marca do cristianismo,
se perdeu pelo caminho, foi resgatado pelo Espiritismo, e que nós, como espíritas, temos a missão, a responsabilidade como trabalhadores da última hora de levar à frente, não podemos esquecer e perder esta oportunidade. Então, passarmos a criticar a forma como nos relacionamos com as pessoas é uma questão fundamental. Como é que eu me relaciono? Aquela pessoa me fez um relato. Será que eu escutei o que ela estava me dizendo? Aquela pessoa me disse uma história, mas eu não estou me lembrando. Será que realmente eu parei para escutá-la? Ou eu estava olhando para ela apenas, pegando só o que me interessava daquela conversa, fazendo as minhas próprias interpretações e devolvo para ela uma coisa que é totalmente diferente daquilo que ela disse. Isso é muito angustiante. Alguém que passa por isso é angustiante. Você falar uma coisa para a pessoa e a pessoa vir com uma coisa totalmente diferente, você sente uma angústia, você sente que foi desrespeitado. E o pior de tudo, isso é negar ao outro a sua própria existência. Parece que você não existiu ali naquele momento. Parece que você foi uma imagem ali que foi brevemente capturada e depois ela foi devolvida de uma forma totalmente, de uma forma interpretativa, que a pessoa fez uma caricatura de você e lhe devolveu, lhe deu o retorno de uma forma angustiante. Então, esse diálogo está nos faltando hoje em dia e perpassa as instituições espíritas. Os objetivos da instituição, os valores norteadores. É necessário que nós possamos entender, compreender quais são esses objetivos, quais são esses valores, o que é que nos encaminha para o centro espírita. Qual é o meu objetivo quando eu me uno a uma equipe de trabalho? Aquele trabalho é para quê? É para quem? Por que existe este trabalho? Essas reflexões, elas são necessárias para dar sentido ao que nós estamos fazendo. Uma vida sem sentido é uma vida vazia. A nossa tarefa é dar sentido à nossa existência. Mas nunca é tarde. Tem pessoas que estão no consultório recebendo uma pessoa bem idosa, eu achando que essa pessoa vinha fazer uma terapia com essa pessoa para escutar as histórias dela, que muitas vezes não vai aprofundar uma pessoa que já passou a vida inteira lutando, fazendo os arranjos que ela tinha que fazer para viver a vida. Quem sou eu para dar algum tipo de conselho a essa pessoa? Quem sou eu? Que autoridade eu tenho? Eu vou escutá-la. E para minha grande surpresa, e para a percepção do meu pensamento preconceituoso, eu achava que eu ia ouvir histórias, que eu ia dar um apoio. Na verdade, essa pessoa, com 61 anos de idade, me deu uma grande lição. Ela veio à terapia porque ela queria descobrir qual era o sentido da vida dela. Ela veio à terapia porque ela achava que ela não tinha realizado tudo que ela queria realizar. Eu achei maravilhoso. E uma abertura para um novo. Uma vontade de aprender. Porque a crença normal que nós temos é que a pessoa idosa, ela não quer aprender. Isso é um mito. E ela veio com esse sentido. Ela não estava satisfeita. Eu não vi uma mulher conformada. Eu vi uma mulher olhando para o futuro. Eu fiquei felicíssima por isso. E isso faz sentido ao meu trabalho. Dá vontade de querer fazer mais. E ver que o espírito humano pulsa naquele ser, procurando dar sentido à sua existência. Aos 61 anos, ela ainda tem muitos anos pela frente, na visão dela, com certeza, porque ela tem muita vontade de viver. Uma enfermidade terrível, uma mãe de 93 anos para cuidar, uma história de muitos fracassos que levariam qualquer um de nós a
a mim principalmente, ao me empatizar com a história dela, me levaria à loucura. Mas que soube fazer um arranjo maravilhoso, soube dar um significado àquilo que fez e ainda quer mais. Então, eu acho que quando a gente se prende muito a esse mundo virtual de uma forma a achar que ele é a única realidade possível para as nossas gerações, escutando uma conversa dessa, escutando uma pessoa como essa, olhando nos seus olhos, vendo suas lágrimas, o tom da sua voz, o embargo, quando aquela emoção forte vem, ao lembrar de um parente querido que já desencarnou, a maioria já desencarnou. Então aquele sentimento de solidão no mundo, a existência crua ali na sua frente, isso é uma coisa que nos enriquece profundamente e que estamos perdendo cada vez mais por estarmos subestimando as nossas emoções, vivendo as nossas emoções de uma forma muito superficial, construindo nossa personalidade em cima de virtualidades, em cima de modelos que não são nós, que não representam a nossa personalidade, o nosso eu, o nosso si mesmo, como diria Jung. Então, essa construção, ela parte de uma premissa de originalidade. É você que se constrói no mundo, mas você não se constrói sozinho. Você tem o recurso do outro, porque eu só posso me construir a partir do olhar do outro. Eu preciso do outro como uma referência. Eu preciso que o outro me confirme como ser no mundo para que eu possa aprender a existir. Muito de nós vive, mas não existe. Não existe porque não sabe qual é a sua posição no mundo. Não sabe quais são os ideais que norteiam a minha vida. Quais são os meus sonhos. E simplesmente vive, mas não existe. E é necessário que nós possamos aprender a existir. Mas para aprender a existir, nós precisamos irremediavelmente do outro. O outro é a nossa referência. Por isso que Jesus disse: amai o próximo como a si mesmo. Porque essa interdependência, ela é inerente à nossa humanidade. Deixa eu passar outra aqui. Então, nós precisamos refletir sobre essas relações líquidas nessa contemporaneidade, o quanto isso nos atinge no centro espírita, percebendo, como já havia falado para vocês, em algumas avaliações que tenho feito, uma avaliação sem um caráter de uma crítica destrutiva, mas de uma crítica de reflexão, de uma crítica para que nós possamos entender como é que nós estamos funcionando nas instituições. Nós percebemos alguns erros que são cometidos inconscientemente. Porque na casa espírita, as pessoas elas vêm para fazer o bem, né? Ninguém vem para a casa espírita ou para a casa religiosa qualquer para fazer o mal. Elas estão imbuídas de boas intenções. Isso é óbvio. Elas vêm procurar uma cura, elas vêm procurar uma bênção, né, em outras instituições. Elas vêm procurar a paz interior, um norte para a sua vida. Ela vem assistir uma palestra descomprometida. Ela vem com muitas demandas, com problemas afetivos, com problemas financeiros, enfim. Então, o que é que nós estamos fazendo juntos? Qual é a nossa construção? Passa por essa reflexão. Então nós percebemos, uma certa vez, para dar um exemplo da gente, né? Eu cheguei na casa espírita para assistir uma palestra. Só para assistir a palestra e, quem sabe, passar na livraria, a vontade que me deu naquela noite de ir no centro espírita. E no centro espírita novo, né, que eu estava morando num bairro que era novo para mim, que eu não conhecia, eu fui ao centro espírita.
Ao chegar no centro espírita, eu fiquei um pouco perdida porque não tinha ninguém para me receber. E eu senti uma angústia por isso. Mas não é uma angústia provocada pelo orgulho nem pela vaidade. É uma angústia de saber que uma pessoa nova que chega àquele centro espírita e que não estava como eu estava, querendo simplesmente ter uma palestra, mas uma pessoa que está em extremo desespero, numa situação crítica, à beira de um suicídio, à beira de um homicídio. Não havia ninguém que a recebesse. Eu me empatizei com esta possível pessoa que acontece, que as instituições recebem. A maioria das pessoas que procuram o centro espírita estão com problemas, estão em conflito, e a demanda que se recebe é muito grande, dentro dos conflitos que o ser humano passa. E eu me sentia angustiada porque eu poderia estar desesperada. Eu poderia estar passando por uma situação muito ruim. E não havia ninguém que dissesse: opa, tudo bom? É a primeira vez aqui na casa? Seja bem-vinda. Sinta-se em casa. O que você veio fazer? Você já conhece a doutrina espírita? É a primeira vez que você vem à casa espírita? Essas coisas de prática. Essa recepção. Essa preocupação com o outro. Ah, você está com problemas? Vem aqui, tem um lugar mais reservado onde você pode conversar com alguém. Quer desabafar? Quer não? Quer ficar em silêncio? Não tem problema nenhum. Você vai ficar em silêncio e nós vamos garantir para você que você tem esse silêncio. Que você viva esse momento de desabafo. E isso se repetiu em muitas casas espíritas. Uma outra coisa é um cartaz que eu acho muito chato. O cartaz é proibido a entrada de pessoas portando camisetas regatas, mini saia, mini blusa, isso e aquilo outro, e uma série de normas, de normas, vamos dizer assim, da conduta moral, da conduta moral exterior. E isso me angustia bastante. E eu falo isso também nas casas que tem esses cartazes, provocando um certo incômodo, mas a gente que acredita naquilo que a gente fala e que acredita nos preceitos do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, tem que se posicionar. É uma tarefa. E é uma tarefa também da minha profissão. Eu tenho que me posicionar como psicóloga, como cidadã, para que possamos ter atitudes humanas com o ser que vem à nossa porta, nos respeita do jeito que ele vier. Então, se a pessoa é um morador de rua, que certamente não tem a roupa adequada, uma pessoa desesperada, alcoolizada, drogada, uma pessoa que faz ponto de prostituição, ela está proibida de entrar no centro espírita porque ela não tem a roupa adequada, naquele momento em que ela está precisando de amizade, de compreensão, de um olhar humano, onde na maioria das vezes elas são invisíveis, porque normalmente nós não vemos essas pessoas, nós passamos por elas e muitas das vezes nós ficamos fazendo: será que eu dou bom dia? Será que eu dou boa noite? Com medo. Mas no centro espírita, a gente ficar com essas... Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Qual é o objetivo de nós termos abraçado essa causa? Qual é o sentido do Evangelho em nossas vidas? Se o próprio Cristo disse: vinde como estais, e recebeu de braços abertos os infelizes, todos já eles, e foi crucificado entre ladrões, e andava entre as prostitutas, os deserdados, os miseráveis, os leprosos, as pessoas que eram marginalizadas, aqueles que eram jogados na geena, que era um lugar
onde se jogavam os leprosos, onde se jogavam os criminosos, as trevas exteriores, como Jesus dizia, né? Era um lugar mesmo, em Jerusalém, uma barreira, onde se jogavam os dejetos, os lixos, o esgoto, e as pessoas que não eram interessantes para a cidade, que não contribuíam, que eram rejeitadas. Então, nós ficamos realmente preocupados com essa atuação desses dirigentes que colocam cartaz como esse, porque aí ele está definindo o público que ele quer encontrar na casa espírita. E a definição desse público não garante qualidade desse público. Então, nós temos que pensar sobre isso. Perda do sentido, tornar-se consciente do sentido de sua vida é a grande tarefa do ser. Buscar o sentido do grupo. Eu estou vinculado a um grupo. Qual é a tarefa desse grupo? O que é que me une a essas pessoas? É afinidade? É o quê? É uma tarefa? É uma tarefa. Se é uma tarefa que eu tenho que fazer em grupo, então eu preciso conhecer os membros desse grupo. Conhecer, não é saber o nome, não é uma coisa superficial, um relacionamento superficial. Porque se não houver emoção envolvida, se não houver afeto envolvido, não há como fazer uma construção de um trabalho saudável. Onde houver a competição, a busca pelo poder, né? A pessoa que é levada ao cargo de secretário, segundo o coral e não sei o quê. Então essa pessoa muitas vezes esquece que ela é uma pessoa igual às outras. Ela está apenas imbuída de uma autoridade que foi fornecida pelo mérito, pela capacidade. Então, aí constitui-se aí um exercício de poder sobre os outros. Isso é muito preocupante também. Por que eu quero dominar o outro? Por que eu quero controlar o outro? Se eu não controlo a mim mesmo. Se eu não consigo controlar meus próprios pensamentos que vão, né? E que se a pessoa não tiver uma disciplina, vão mesmo. E nos levam a atitudes não tão boas, não tão, né, veneráveis. Então, por que eu, que não sei controlar a mim mesma, vou querer controlar o outro? O que o outro veste, o que o outro come, o que o outro faz, né, na sua vida individual, o que aquela pessoa representa socialmente, seu status. Por que é que eu tenho que ter o controle disso? Por que é que simplesmente eu não me relaciono com esta pessoa como ela é? Uma pessoa com P maiúsculo, segundo Rogers, né, da psicologia. Uma pessoa. Essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa tem vontade, essa pessoa tem afetos, essa pessoa tem conflitos, tem o seu lado bom, tem o seu lado sombrio, como eu. Então eu vou me relacionar mediante essa realidade e não mediante as expectativas do que eu quero receber do outro. Porque é o que nós estamos vivendo também, essa expectativa do retorno. Eu faço algo para fulano tem que me retribuir de alguma forma. Então, como o capitalismo ele permeia a nossa individualidade, a nossa psicologia e contribui na formação do nosso caráter. Então, é uma relação de mercadoria, onde o outro é um objeto. Eu atuo sobre o objeto, se o objeto me der o retorno, eu invisto mais. Se ele não me der o retorno, eu retiro o investimento para investir no outro que seja mais rentável, que seja mais lucrativo. É uma visão também dos relacionamentos atuais. Eu não vou com a cara de fulano, eu não vou investir naquela relação, mas é justamente o fulano que eu não vou com a cara
que está ali, quem sabe estou projetando minha sombra no fulano, que o fulano tem, que eu tenho também, mas eu não quero aceitar em mim, então eu ataco fulano e chamo ele de inimigo. Está presente na nossa sociedade onde estamos vivendo cada vez mais um partidarismo, um nacionalismo exacerbado, uma rejeição das diferenças. E dirá um exemplo aí da Europa recebendo aí esses imigrantes, esses refugiados, muitos refugiados, um número bem parecido daquelas pessoas que foram mortas na Segunda Guerra Mundial. Judeus, poloneses, deficientes, aqueles que foram rejeitados pelo aquele regime político. Aquelas pessoas que foram massacradas. E hoje, depois de tanta evolução, de tanta teoria, de tantos filósofos, de tanto discurso bonito, empolado, de fraternidade, de construção de paz, a Europa está sendo obrigada a provar esse discurso. E nós estamos vendo muito entristecida a queda desse discurso, o fechamento das fronteiras, a rejeição daqueles que são diferentes. Não estamos vendo o acolhimento fraternal, a compreensão de abordar e de acolher o outro que é diferente de mim, mas uma segregação terrível, desumana, uma coisa horrível e que está sendo exemplo para o mundo, porque muitas outras sociedades estão utilizando esse exemplo para fazer suas segregações também. Isso no campo social, isso no campo político, isso no campo religioso. Então é a minha verdade que conta. Fulano não fala a mesma língua que eu, então não tem condições de a gente dialogar. E nisso também, muitos discursos, né, de algumas pessoas que coordenam reuniões, e foi uma questão bem atual, assim, mais próxima agora da semana passada, no estudo de uma casa espírita, ouvindo aquele discurso de que os nossos irmãos de outras religiões, até conversando com o Jair a respeito, não foi Jair, na recepção, agradecendo pela recepção maravilhosa e a conversa. Aqueles irmãos outros, o espírita, falando, aqueles irmãos outros das outras casas religiosas, que eu não quero citar o nome, fazem o exercício de uma mediunidade deseducada. Isso me causou um grande desconforto. Eu fui obrigada a questionar. Deseducada em relação a quê? A sua visão de mundo? A visão de mundo europeia, onde o Espiritismo nasceu, o Espiritismo ele também traz a sua marca social. Ele vem trazer um cristianismo redivivo, mas ele vem num modelo doutrinário que foi construído por uma sociedade esclarecida. Kardec era um doutor, era um educador, um missionário, e ele deu à doutrina espírita uma versão e uma construção do pensamento iluminado, do que havia de melhor na humanidade naquele momento, em termos de educação, em termos de teoria, em termos de colocar-se intelectualmente. Mas isso não nos dá como direito o luxo de acharmos que somos melhores, mais instruídos e mais educados que os nossos irmãos que receberam uma educação, uma tradição arcaica, antiga, muito mais antiga que a Europa, muito mais antiga que a América, na África. Por que é deseducado? Porque é negro? Porque é pobre? Porque é descendente de escravo? Porque é de um povo dominado? Isso é questionável. E é necessário que possamos analisar, dentro da ética, aquilo que nós estamos pregando. Porque uma pessoa que está dirigindo um grupo, um centro, uma instituição,
ela não pode jamais ser causa de fomentar segregação, porque isso vai chegar nos ouvidos das pessoas que gostam de denegrir o outro, né, e gostam de de sentir superior, vai usar essa linguagem. Ah, fulano tal é da tal religião que a mediunidade lá é deseducada. A mediunidade é a mediunidade em qualquer lugar. A mediunidade ela não é só espírita. Todos nós podemos ser médios, ostensivos ou ainda não. Mas todos nós temos o sentido da mediunidade, que é o chamado sexto sentido, né? Esse sentido extra, que não está convencionado a ser aceito cientificamente como sentido, mas é um sentido que a doutrina espírita vem esclarecer, mas não vem dizer jamais, nenhuma frase da doutrina espírita na sua base, no Pentateuco kardeciano, vem dizer que a doutrina espírita é melhor que a seita de fulano e tal, do que a religião ciclana. Muito pelo contrário, Kardec propôs que a doutrina espírita fosse ensinada em todas as igrejas. A doutrina espírita é uma disciplina universal. Ela veio para a humanidade, ela não veio para os espíritas. Nós não somos detentores da doutrina espírita. É uma herança que nós temos do Cristo enquanto humanidade. E o outro que está exercendo a mediunidade do jeito que ele sabe, do jeito que ele aprendeu, com a visão de mundo dele, com as tradições que ele recebeu, ele não é deseducado porque ele não aprendeu do jeito que eu aprendi, do jeito que eu conheço. Mas nós podemos fazer trocas e nós fazemos essas trocas. Nós vemos aí muitos centros afro-brasileiros e tradições africanas elaborando o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo um diálogo com a doutrina espírita e vendo que existem muitas analogias, que a gente não vai adentrar agora, mas existem muitas analogias, muitas coisas que podem ser comparadas. Os trabalhos são realizados de formas diferentes, mas não inferiores. Então nós precisamos conversar sobre esses melhoramentos que nós precisamos fazer nas nossas relações para evitar a segregação, para evitar a discriminação de qualquer espécie. Refletirmos o que é que o outro, a diferença do outro me perturba tanto. Por que as pessoas precisam ser como eu, se eu sou diferente de todo mundo? Por que esse esmagamento da individualidade, da singularidade, daquilo que caracteriza você como você é, para formarmos uma sociedade normatizada, massificada, onde todos devem pensar da mesma forma, vestir as mesmas marcas, consumir os mesmos alimentos, andarmos do mesmo jeito e votarmos no mesmo partido e acreditarmos que o nosso país é o melhor do mundo e os outros povos não. Então nós somos convocados nessa modernidade a pensar sobre isso. O foco da Casa Espírita deve ser sempre na pessoa, no ser humano. As normas, elas são importantes, elas são a lei. As normas, elas nos orientam na forma mais adequada de nos comportarmos num grupo, mas elas jamais devem ser um valor maior do que o ser humano. Para cada norma, para cada regra, há exceções, e é necessário ter sensibilidade para detectar essas exceções. Essa sensibilidade não nos dá um intelecto, nós não conseguimos através de um intelecto elaborado, de um curso superior, de um doutorado. Essa capacidade nos dá a capacidade do coração. Nos ligarmos com as nossas emoções. O afeto do amor nos capacita para que nós possamos lidar com o outro. Lembrando as condições facilitadoras do relacionamento, né, que é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentindo como se fosse o outro. É claro que você nunca vai ser o outro, porque você tem uma história de vida e o outro tem uma história de vida dele. Você nunca vai conseguir isso totalmente, mas você pode fazer uma tentativa. Se sensibilizar com o outro, com a situação do outro.
Vou contar uma historinha bem breve. Dentro de um ônibus, a gente estava indo para uma palestra. Foi muito engraçado isso. Estávamos indo para uma palestra para falar justamente desse assunto, desse tema. Aí entrou dentro do ônibus uma coisa, uma sincronicidade. Eu estava refletindo sobre essa questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Entrou um daqueles cidadãos que fazem pedido dentro do ônibus, né? E essa pessoa estava completamente embriagada. Estava numa situação muito lamentável, fisicamente, né? E o ônibus estava lotado, ele passava entre as pessoas, ele estava com um cheiro não muito bom, a roupa muito suja, muito impregnado. E ele passava e passou por mim também. E eu olhando, ele pedindo, e ele não conseguia nem falar, porque a língua dele já estava, né, embolorando pelo consumo do álcool. E aquele mau cheiro, pedindo, e eu me incomodando com a situação. Meu Deus, esse homem pedindo, naturalmente vai beber de novo. E não sei o quê. Aí veio a espiritualidade, uma vozinha no meu ouvido. Se você tivesse passado pelas experiências que essa pessoa passou e está passando agora, você também beberia até cair. Eu fiquei morta de vergonha, porque eu estava aí falar sobre o afeto, sobre esse tema, e falar sobre a empatia, e falar sobre o amor ao próximo, e eu mesma estava, né, para você ver que mesmo a gente se apropriando de um assunto, de um tema, se apropriando intelectualmente, é diferente do fazer. O discurso é diferente da ação. Então foi uma puxada de orelha que o mentor espiritual veio nos dar e falou bem perto: você passou por essas experiências, se você tivesse passado, você beberia até cair. Então ele ainda está sendo forte, ele ainda está sendo heróico de tentar ver se consegue alguma coisa, né, expondo a sua ferida emocional. Ele está aí gritando para a sociedade, dizendo: olha, eu estou aqui, olha, vocês todos me ignoram, mas eu existo no meu sofrimento, eu estou aqui. Então foi um exercício, um aprendizado de empatia. A alteridade, que é a convivência com o diferente, aquilo que é diferente de nós, não é inferior a nós, não é superior a nós, é nós. É aquilo que é diferente em mim refletido no outro. O outro tem diferenças também, não sou eu que sou portadora de singularidade, os outros também são. E nós podemos construir muito com trocas, com diálogo, com a oportunidade de ver como é que é a experiência do outro, como foi que o outro aprendeu, que coisa interessante, que coisa linda de se observar. O desafio de você sair da sua história e entrar na história do outro, procurando ver o outro como ele é, trazendo as suas dores, trazendo as suas alegrias e compartilhando experiências. E a congruência, ou seja, você ter a capacidade de ser o que você é, sem máscaras, sem procurar ser uma coisa diferente daquilo que você é sempre, na sua família, no mundo lá fora. Se desgarrar e se desprender das máscaras que nos utilizamos para cada ambiente, que são importantes e úteis quando elas são utilizadas com compreensão, com inteligência, mas são altamente prejudiciais quando a gente assume aquele papel social como se fosse a nossa própria personalidade. Então é o policial que é policial em todo canto, ele é policial em toda... ele entrou no policial, o policial entrou nele, eu não sei, e ele não é mais ele é o policial. Então o professor que entra no personagem do professor fica corrigindo até a própria mãe em casa. Mãe, não é assim, é assim. Você está falando errado o português. Então ele entrou, o professor entrou nele e ele não sabe mais ser ele mesmo. A congruência, seja você com tudo que você é. Isso facilita demais as relações. Mas ser o que é com tudo que você é, não é ser deseducado com o outro. O outro não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma obrigação de aturar o nosso mau humor, muitas vezes a nossa estupidez, né?
Então é necessário que a gente possa refletir sobre isso e muito mais coisas que nós possamos aprender. A hora já nos chama para que nós possamos obedecer à disciplina. Obrigada pela atenção de todos. Espero que tenha sido útil para nós esse tema e espero estar com vocês novamente. Muito obrigada. Nós que lhe agradecemos, né? Também pela sua explanação, pelas suas reflexões muito boas, né? A gente percebe um pouquinho da inquietação por conta do horário mesmo. Gente, vamos encerrar, né, os nossos trabalhos. Nós já agradecemos a Carol, agradecer também a Deus, obviamente, a espiritualidade unida. Na prece agora do Senhor Naldo, que a gente possa fechar a nossa noite. Vamos elevar o nosso pensamento em agradecimento e elevar em prece. Nosso Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, mais uma vez, Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que concedeste de estar aqui reunidos e unidos no Teu santo nome. Obrigado e abençoa, Senhor, para que possamos retornar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos. Em nome de todos, Pai, nós te agradecemos. Que assim seja. Em nome de Deus e de Jesus, encerramos os nossos trabalhos.